Hoje eu quero fazer aqui para você uma analogia sobre o que é a vida. E talvez você concorde, talvez não. Talvez seja bom para você, mas enfim, não sai daí não. A vida é isso aí, é como um carro na estrada. E se a gente não souber conduzir legal esse carro, dá zebra. Mas não sai daí não, depois da vinheta vamos falar um pouquinho sobre isso. A vida é um carro na estrada. A vida. A vida é. Acordei nessa madrugada e fiquei pensando sobre isso. E a vida é. A vida é como um carro na estrada. Na longa estrada da vida. No começo, você vai de carona. Você vai no carro dos seus pais. Você não tem controle de absolutamente nada. Você vai só olhando a paisagem. Nem sempre a paisagem é boa. De vez em quando tem umas paradas. De vez em quando o pai ou a mãe brigam com a gente porque a gente está fazendo alguma coisa errada. E o carro segue nessa estrada. E a gente vai observando que tem trechos dessa estrada que a faixa é contínua e que a gente não vê muita mudança, a gente não vê muitas coisas acontecerem, porque às vezes os carros da frente não permitem isso. Mas também, de vez em quando, tem umas faixas pontilhadas. Para você que dirige, você sabe o que é uma faixa pontilhada, né? É onde é permitida a ultrapassagem. E então, nessa faixa pontilhada, você pode ultrapassar. Você pode passar outros carros. E também pode ser ultrapassado por outros carros. A vida é assim. Uma hora você é obrigado a permanecer naquela mesmice, naquela inércia, e outras horas você pode, quando a faixa permite, você pode ultrapassar outros carros e ser, como eu já disse, ultrapassado por outros carros, e você tem que entender que tudo isso faz parte do processo. Que a gente não pode ficar maldizendo aquele carro que te ultrapassou, aquele carro que foi mais rápido que você, aquele carro que de repente você acha que ele vai chegar primeiro, porque às vezes a pressa causa acidente, a pressa causa desconfortos, enfim. A vida é como se a gente estivesse mesmo num carro na estrada. E em algumas vezes a gente vai perceber que tem desvios na estrada, que tem obras, coisas precisam ser feitas, coisas precisam ser mudadas. Mas enquanto você está de passageiro no carro dos seus pais, está tudo bem, está tudo certo. Não importa o tamanho da volta que você vai dar,
vai se voltar na estrada. Às vezes a gente, nesses desvios, passa por buracos, por atoleiros, passa por lugares estranhos, mas a gente sabe que o pai e a mãe estão na condução e que daqui a pouco a gente vai voltar para a estrada. Só que, às vezes, nessa estrada escurece, anoitece, chove, venta, faz frio, e a gente fica ali com medo do desconhecido, com medo do que possa acontecer, mas ao mesmo tempo a gente se tranquiliza porque é o pai, é a mãe, ou mesmo que você não teve, você foi no carro do seu tio, da sua tia, você foi no carro do seu pai, da sua mãe postiço, enfim, você foi. E você sabe que por mais esburacada que esteja a estrada, que você esteja passando o desvio, por mais que esteja chovendo, por mais que esteja escuro, mas o farol lá na frente, teu pai consegue enxergar a estrada, tua mãe consegue enxergar a estrada e uma hora a chuva vai passar, o vento vai cessar, né? E você vai voltar para a estrada. A estrada vai voltar a ser boa de novo. Mas acontece que você vai crescendo dentro daquele carro. Você vai, à medida que o tempo passa, você vai evoluindo como pessoa, você vai tendo as suas experiências, olhando a paisagem, vez ou outra vai ter uma parada, você vai sair do carro, você vai sair do campo de visão do seu pai, da sua mãe, mas você vai conhecer perigos, vai conhecer pessoas, mas vai voltar para o carro. Só que com o passar do tempo, vai chegar um dia, vai chegar um tempo em que você vai ter que aprender a conduzir o seu próprio carro. Então, penso eu que você, durante esses anos, você ficou observando como seu pai conduzia o carro. Você ficou observando como sua mãe se dava com o seu pai em determinados momentos, dos desvios, dos buracos, do escuro, das tempestades. E tudo isso vai ser memória para você, vai ser aprendizado para você. E aí você passou por uma espécie de preparação para conduzir o seu próprio carro. Na autoescola da vida, você foi tendo experiências naquelas paradas em que você saiu do carro, onde estavam seu pai e a sua mãe, e aí você passa muitas vezes a ter a vontade de ter o seu próprio carro, de conduzir o seu próprio carro, de ter sua própria vida, de conduzir o seu próprio destino. Até que um dia, de uma forma ou de outra, isso vai acontecer. E acontece para todos nós. De repente, seu pai partiu, Deus chamou o seu pai ou a sua mãe e agora o carro tem que ser conduzido por você, porque seu pai e sua mãe pararam com a viagem, mas você tem que prosseguir. Você ainda não chegou no seu destino. E é justamente aí que a gente vê a responsabilidade de conduzir o nosso próprio carro, a nossa própria vida. Aí a gente vê que nem sempre a gente pode correr. E nem sempre a gente tem que estar devagar demais, porque quando a gente está muito devagar, quase parando,
muito carro passa pela gente. Muitos carros passam e lá na frente a gente vai reclamar que está tudo congestionado, que a gente não tem para onde ir, mas é que aqueles carros estão na nossa frente. Não que a gente tenha que competir necessariamente com aqueles carros e correr como um louco. Não, a gente tem que ter uma toada. A gente tem que ter uma constância. O que a gente não pode é desacelerar. Ou, de repente, quando tem uma placa lá, desvio, pistas em obras, pista em obras, a gente não pode é desesperar. E agora o que eu faço? Chega num determinado lugar, o GPS não funciona mais. Segue o fluxo. Não inventa de, vou por aqui que acho que vai dar certo. Nem sempre dá certo. Segue o fluxo. Seguir o fluxo é ser do bem. Seguir o fluxo é fazer o bem como a grande maioria faz. Não é seguir a maioria, é seguir o fluxo, o curso natural das coisas. O negócio é não inventar. E você vai também sentir no corpo, na mente, você vai sentir na pele como são os desvios da estrada. Você vai perceber que enquanto você estava como passageiro, você só via os solavancos. Mas agora você está na direção, você vê o quanto é difícil conduzir o carro nos buracos. Você vê quanto é difícil conduzir o carro no escuro. Você vê o quanto é difícil conduzir o carro na tempestade. Enquanto você estava ali no banco, o seu pai e a sua mãe estavam fazendo o melhor que podiam. Muitas vezes eles estavam com medo, eles estavam desesperados, mas eles não podiam passar isso para você. Porque senão você ia ficar com medo do buraco, da tempestade, dos desvios, das obras. E aí agora não, agora é com você e você está vendo como é difícil. E se você de repente está conduzindo esse carro com pessoas dentro desse carro, você tem que também manter a segurança, você tem que passar segurança para os outros. Você não tem que se desesperar, porque senão como é que vai ser? Mas o importante é que você agora está provando aquilo que os seus pais provaram. Você está tendo a experiência que os seus pais tiveram. Você está conduzindo o carro agora. Agora é com você. E você tem a obrigação de, devagar ou com medo ou não, passar por esse desvio e voltar para a estrada. Vez ou outra, mesmo na escuridão, na tempestade, você vai ter vontade de parar. Eu vou parar o carro, eu não estou enxergando nada. Mas se você parar, vem outro e bate na traseira do seu carro e pode causar um dano irreparável. Pode dar PT, perda total. Então, você tem que prosseguir. O remédio é prosseguir. O remédio é não parar na tempestade, no escuro, nos buracos, nos desvios. Tem que prosseguir. Como aconteceu com seu pai. Você tem a lembrança, você tem a experiência de que, poxa, aquele dia estava uma chuva muito forte, aquele dia estava muito escuro, não tinha nem luz na rua, mas meu pai, em certo tempo, foi clareando, a chuva passou e a gente voltou para a estrada e o mesmo vai acontecer com você. O que não pode, como eu já disse, é querer parar.
E voltando para a estrada, o carro segue, a vida continua. Janeiro, fevereiro, março, abril são apenas nomes de alguns postos de gasolina que a gente parou para abastecer, para renovar as nossas forças, para ter fôlego para seguir mais adiante. Julho, agosto, setembro, outubro, e vamos nos abastecendo. E vamos seguindo. Até chegarmos ali numa área de descanso chamada dezembro. E ali você reabastece, desce, estica as costas, faz um alongamento, faz um apanhado geral, faz um levantamento de como você passou por todos aqueles postos de gasolina, porque ali na frente tem um posto chamado Janeiro de novo. E aí você sabe que vai continuar a estrada e os postos vão começar a repetir os nomes de novo. E você sabe que em cada um deles você vai ter que se reabastecer, se reinventar, como é que eu digo, você mesmo vai ter que se revigorar de forças e de vontade. A viagem não terminou ainda. Você está na condução. E a vida é isso. A vida é assim. E vai vir faixa contínua, onde vai ficar aquela mesmice, aquele marasmo, parece que nada muda. Mas nada muda porque agora você na condução não tem muito tempo para olhar a paisagem. Mas aqueles que estão à sua volta estão olhando a paisagem. Alguns, é claro e é óbvio. Pode acontecer de alguns que estiverem com você no seu carro te criticar. Poxa, está indo muito devagar. Poxa, está indo muito depressa. Poxa, por que você não passa aquele carro? Mas é você que está na condução. É você que de vez em quando tem que dar uma olhadinha no retrovisor para ver o que ficou para trás. É você que de vez em quando olha no retrovisor de dentro do carro para saber quem vem atrás de você, para você não parar repentinamente. É você que vez ou outra vai dar uma olhada no retrovisor e... Poxa, foi difícil, mas ficou para trás. É a vida, é assim. Não tem como você conduzir um carro sem olhar no retrovisor. Porque você corre o risco de jogar pessoas para fora da pista, os outros carros para fora da pista, e isso não é legal. E não é legal você ficar atropelando algumas coisas chamadas sonhos que podem cruzar o seu caminho, que na verdade são de outras pessoas. E você não pode correr o risco de ser imprudente e matar sonhos que não são seus, que são de outras pessoas. Por isso é necessário atenção, cautela, tensão muitas vezes na condução do seu próprio carro, da sua vida. Algumas vezes você vai ter que dar ré, vai ter que retroceder. Algumas vezes você vai fazer de conta que não viu a fechada que o outro te deu. Quase bateu. Mas deixa ele seguir o caminho dele. Ele talvez não tenha a mesma prática, não tenha
a mesma preparação que você teve para conduzir o carro dele. Então ele vai fechar você, ele vai buzinar atrás de você, ele vai te xingar, ele vai te ofender, vai te deixar triste até. Mas não reaja no mesmo tom, na mesma altura. Simplesmente se ponha de lado e deixe que ele siga o caminho dele. Deixa que ele continue na estrada. Lá na frente, quem sabe um guarda chamado Deus o chame à razão. Isso não cabe a você. E se ele dirige bem ou mal, o carro é dele. Né? Se preocupe em conduzir o seu carro. Se preocupe em desviar dos obstáculos, respeitar as sinalizações que a vida impõe. Olha, isso não é legal. Olha, tem uma curva ali na frente que é perigosa. Olha, tem uma lombada. Você tem que maneirar. Tem uma curva perigosa ali na frente. Ah, mas eu sou eu. Capota, sai fora da pista. Se enche de ferimentos. De repente você vai para um lugar chamado cadeia. Não é legal. De repente você vai para funilaria. Seu carro, sua vida toda destroçada. E aí às vezes você é obrigado a ir para a funilaria, na Bíblia chamada olaria. Portanto é necessário muita cautela. E o mais necessário é usar aquilo que você observou enquanto esteve no carro dos seus pais. E pegar aqueles exemplos que você até achava chato, que você até achava ruim quando ficava olhando e um carro passava, outro. Poxa, meu pai podia correr mais, meu pai podia correr, não deixar tanta gente passar ele. Mas seu pai sabia o que ele estava fazendo e hoje você sabe o que você está fazendo e onde você quer chegar. Não abrevie antes do tempo a sua viagem e nem a viagem dos que estão no seu carro, na sua vida. Seja bênção. Ensine apenas fazendo e deixando que os outros observem. E depois sigam o exemplo de condução responsável que você tem ao conduzir a sua vida, o seu carro. E os teus filhos e as pessoas à sua volta vão fazer o mesmo quando elas estiverem na condução dos seus próprios carros, das suas próprias vidas, assim como você faz hoje, espelhado no carro dos seus pais, na vida dos seus pais. E a vida é isso. É um carro numa estrada. E a gente não sabe, é claro, quando vai haver uma placa pra gente, fim da estrada. A gente nunca sabe. Ninguém sabe. Mas enquanto isso não ocorre, conduza o seu veículo de forma que nenhum guarda tenha que te parar, te multar ou duvidar da tua capacidade de conduzir o seu próprio carro, a sua própria vida. É claro que a gente vai errar, é claro que a gente também vai, às vezes sem querer, dar alguma fechada em alguém, é claro que a gente corre o risco de bater também, mas aí faz parte.
faz parte de quem está vivo. Errar, acertar. Mas o importante é que quando acontecer de você bater, fechar, assumir que você estava errado, pedir desculpa, reparar o erro e seguir em frente, deixando o outro satisfeito, feliz, porque você não teve uma atitude de quem queria mesmo destruir. Você conseguiu mostrar para a pessoa que, foi sem querer, foi realmente um acidente. E assim, eu tenho a maior certeza de que todos nós, agindo dessa maneira, vamos conduzir o nosso carro por muito tempo e vamos muito mais longe do que aqueles que passaram com toda velocidade por nós e vamos mais longe do que aqueles que se perderam nos desvios. Deus te abençoe. Paz.